Muito bom, Anashim Karim. Vamos continuar o sagrado estudo do Sefer Yetzirah, o livro da formação atribuído ao nosso patriarca Avraham Avinu, que recebeu através da tradição que permuta os nossos mestres até a chegada de Adão Rishon e dele para o anjo Raziel. E esse é o primeiro livro de Kabbalah, Sefer Raziel. E passando de mestre a mestre, de geração em geração, até chegar na Avraham Avinu e dele a contribuição com o Sefer Yetzirah, que é o livro da formação. Muito bom. Nesse 2.4, que é essa segunda parte, nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre os 231 portões. Percebam na primeira parte desse vídeo, quem não viu, procure, que o início desse vídeo se refere a uma meditação, que equivale a exatamente um código chamado 21 vezes 11. Então, são 21 duplas, 21 vezes 11 permutações, 21 vezes 11 dá 231, esses são os 231 portões, que a mente já preparada, treinada, com autorização e com instrução espiritual, através de um instrutor, uma pessoa que tem conexão com a tradição que de forma correta, ela vai conseguir, como traz o texto meforash, ou seja, como está escrito, ela vai conseguir entalhar, ou seja, ela vai conseguir visualizar através de um processo mental e da criatividade, né? Bom, e segundo alguns, essa é a técnica, ou seja, de visualização e a permutação que você tem, que pode criar ou destruir até um golem, ou seja, um ser criado sem alma, né? Através da tecnologia que é o Sefer Yetzirah. Essa mesma tecnologia ela é discutida no Masechet Sanhedrin. Os nossos sábios, existe um determinado momento, eles discutem se uma determinada berremá, ou seja, se um animal que foi criado na véspera de Shabbat precisa de Sheritah ou não, ou seja, precisa fazer o abate dele conforme consta na Halachá. E o interessante é que o final dessa discussão dos nossos sábios que não precisa, porque não precisa de Sheritah esse animal, ou seja, claro que ele vai ser abatido, mas ele não precisa ser dentro da tradição, dentro da forma como manda a tradição, porque ele não possui alma. Claro que o único que pode trazer alma para cada ser vivo é o Criador. Então, continuando em relação aos 231 portões, dessa prática cabalística, percebam algo muito interessante. Nós temos o nome, assim consta aos nossos mestres, o nome Israel. Como é que é formado Israel? Yud, Shin, Resh, Aleph e Lamed, que é o nome Israel. Agora, se a gente pegar as primeiras duas letras, que é Yud e Shin, que formam Yesh, e separar as demais, que é Resh, Aleph e Lamed. Resh equivale pela Gematra, ou seja, numerologia 200, Aleph 1 e Lamed 30, então 231, A 231. Então, nessa palavra Israel, nós temos uma alusão que há 231 portões. Agora, um outro dado interessante que a gente pode fazer alguns soldou da Torá através de remezinha, através de correlações, através desse aspecto de explicar. Nós temos a palavra nativ. Nativ é uma das formas de se falar caminho, nativ. Por isso existe um livro muito forte do Rebbe de Slone chamado Netivot HaShalom, os caminhos para a paz. Então, nativ, nós temos Nun, 50, Tav, 400, Yod, que equivale a 10, e Beit 2, é exatamente 462. Se a gente dividir por 2, dá 231, ou seja, os 231 portões, eles são permutados através de duplas, através de duas letras, através de 21 vezes 11, que é um código, ou seja, se faz um diagrama, através
de 21 colunas com duas letras, que equivale a Beit, a Gimel, a Dalet, assim vai até chegar a Aleph Tav. Depois vai Gimel Dalet, Dalet Rei, Rei Vav, Vav Zain, e aí são formas de correspondência entre as letras. Interessante, não? Agora, essa mesma forma de percepção e visão também é a mesma do Rabi Abraham Abulaf, exatamente da mesma forma como ele vê os 231 portões. Agora, o interessante é que em relação a esses 231 portões, nós temos que um oneg, aquilo que traz prazer, você tem que tomar cuidado, que aquilo que dá prazer, se a pessoa não souber como fazer ou como utilizar, ele pode ter um problema, isso pode ser uma praga de oneg exatamente para negar. Entendam que a palavra oneg é formada de Ain, Nun e Gimel. Oneg, que é prazer. E negar, que é praga, é a mesma palavra, só que com as letras separadas. Então isso traz pra gente, né? Ou seja, que a gente tem que tomar cuidado com o próprio conhecimento que a gente tem. Um outro exemplo disso, por exemplo, por mais que um determinado alimento seja kasher, vou dar um exemplo, eu fiz um suco, né, de frutas, ele é kasher, mas se eu passar o dia tomando esse suco sem parar, eu posso ter algum problema com isso. Então, o Hai Gaon, no 10º século, ele traz algo muito interessante em relação ao conhecimento para a gente do Sefer Yetzirah. Essa tradição, esse conhecimento, ele requer treinamento. E o equipamento mental específico, apropriado, ou seja, ele requer treinamento e a gente tem que preparar a nossa mente para isso. E claro, através de um guia espiritual experiente, através de um mestre ou uma mestra que vai guiar através desse processo de desenvolvimento do seu recipiente, que nós chamamos de Kli. Não tem meio termo, e fora disso é filosofia ou algo perigoso. Por isso, nos caminhos do Sefer Yetzirah, você tem que tomar cuidado, você tem que ter muito Irat Shammai, tem que ter temor aos céus e buscar fazer a coisa da forma correta para que você tenha prazer, isso não seja um fardo e para que isso não faça mal à pessoa. Por isso, sempre, a gente, antes de tomar um remédio, a gente tem que olhar a bula, saber a composição, etc. Dentro do processo espiritual, a gente tem que buscar entender o que a gente está fazendo e não fazer por fazer, até porque isso não é um checklist. Isso é algo a mais do que um checklist. Isso é uma conexão com a Hashem, hoje e sempre.